uma tecnologia não convencional. Tecnologias de propulsão envolvidas. Sim, teve oportunidades anos de entrevistar novamente pessoas que trabalharam no local de teste em Groom Lake. Eu não sei o que é isso. Um cavalheiro passou 12 de seus 30 anos em programas negros em Groom Lake. Quando eu perguntei a ele, eu disse, primeiro de tudo, você acredita em OVNIs? E ele olhou para mim com uma cara séria no 1 a 1. Ele disse absolutamente, positivamente, que eles existem. Então você pode expandir isso. E ele disse, não, eu não posso. Cerca de um ano depois, estávamos falando de novo. Atividades em Groom Lake. E eu perguntei a ele, eu disse, sim, pode, você pode realmente me deixar me dizer o que está acontecendo lá fora? E ele disse, bem, há muitas coisas acontecendo lá que eu não serei capaz de te dizer até o ano 2025. Mas temos coisas no deserto de Nevada. Isso deixaria George Lucas com inveja. Em fevereiro de 1919, eu acompanhei uma equipe da rede de televisão Nippon para testemunhar um voo de teste de um objeto sobre Groom Lake, que é conhecida como Área 51. Chegamos ao local por volta de logo após o pôr do sol, porque, de acordo com as informações que nos foram dadas naquele mesmo dia, quando visitamos o Sr. Lazar em sua residência, ele disse que se você for lá depois do pôr do sol e fique perto da área da caixa de correio da rodovia 375, olhando para o sul em direção às montanhas Groom e também para as colinas Jamba, você verá o voo de teste desses objetos. Eis que, Senhor, quando chegamos ao local, exatamente por volta das 6h45, começamos a ver e, de repente, começamos a ver um laranja, amarelado, luz. De repente aparecem no topo de colinas confusas e fazendo uma moção para a direita por cerca de 15 segundos ou mais, próximo exatamente às 8h15 da noite. Tivemos outro avistamento do mesmo objeto, que de repente apareceu no topo das colinas confusas. Veio acima das colinas e, como ele apareceu, foi ligeiramente para o lado direito. E nessa conjuntura, no tempo, fez uma descida repentina e uma volta que eu estimei ser possivelmente cerca de 5.000 pés. Descensão repentina, uma descensão de volta. E eu nunca vi nada assim na minha vida. E é definitivamente voo de teste de altamente incomum. Objeto de demonstração de tecnologia ou sistema de propulsão tão exótico. Agora não sabemos o que era, mas estava sendo testado naquela mesma noite. Vimos 6 embarcações naquela noite, cada um em sucessão. E era o número da embarcação cerca de 2 ou 3. Isso foi o mais dramático. Ou seja, foi o que chegou mais perto. E tirei uma fotografia dele. O que realmente vimos, Michael, era uma embarcação de forma elipsoidal. Estava pulsando intensamente. E embora não pudéssemos ver o contorno do ofício, o contorno estreito, vimos este elipsoide pulsante muito brilhante. E quando eu tirei algumas fotos, aparentemente, a câmera com sua ótica de baixo custo. Ou seja, não tínhamos uma lente de aumento enorme, então não trouxe a nave tão perto. Teria aparecido como um borrão gigante de luz. Então, mas deve ter pego a embarcação em uma calha de seu pulso, porque a fotografia capturou o ofício lindamente. Esse é o esboço disso. Então foi apenas um acaso de com o equipamento óptico ideal. Eu viajava de carro com um amigo quando um objeto enorme passou voando sobre o carro e começou a flutuar a cerca de 1 quilômetro de nós
no deserto aberto. Saímos do carro, corremos para o objeto e chegamos a uns 100 metros de um grande disco de uns 12 metros de diâmetro, parecendo um pires com uma xícara em cima. Ele brilhava. Emitia uma cor laranja avermelhada intensa e depois um amarelo muito brilhante. Uma vez achamos que o objeto ia explodir de tão brilhante que ficou. Subia uns 60 metros no ar, fazia um movimento de folha caindo e voltava ao chão. Era um objeto incrível. Fiquei super empolgado. Nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Nossos rostos queimaram. Depois disso, tivemos um caso leve de envenenamento por radiação. Tivemos febre de 39 e 40 graus por 3 ou 4 dias, que achamos ser envenenamento por radiação. Desde então, fui à área da Área 51 umas 40, 50 vezes e levei centenas de pessoas lá. Perguntei, por que ao pôr do sol? Ele disse, estatisticamente, há menos tráfego naquela área nesse horário. Então dirigi com Bob e o avaliador imobiliário Gene Half. Chegamos lá um pouco antes do pôr do sol. Levei meu telescópio Celestron. Levamos uma câmera de vídeo, saímos do carro e em 10, 15 minutos um disco surgiu das montanhas. Era uma luz muito brilhante e não dava para ver a forma do disco. Mas eu tinha meu Celestron, que tem 20 centímetros, extremamente potente. Após alguns minutos, consegui focá-lo no localizador do telescópio Celestron. Vi por mim mesmo que era um disco. Não havia dúvida na minha mente. Eu acabei de vê-lo sumir atrás das montanhas. O que ocorre na Área 51 hoje, baseado em entrevistas que fiz nos últimos 6 ou 7 anos, há ao menos 8 programas secretos operando em Groom Lake, na Área 51. Isso não inclui o bombardeiro B-2, pois não é um programa secreto. Também não conta o F-117, que hoje é praticamente um programa aberto. Há pelo menos 2 aeronaves de altíssima velocidade relatadas. Desde 1982, temos ouvido os primeiros relatos sobre elas. Uma delas é uma aeronave pequena. Atinge velocidades de Mach 4 a Mach 6. Existe uma aeronave rastreada pelo TRACON da Baía de Oakland, Califórnia, pelo centro da FAA ao menos 8 vezes desde 1986, voando a mais de 16 mil km/h, atravessando o espaço aéreo controlado, e uma aeronave realmente enorme. Além das 2 aeronaves rápidas, há uma aeronave furtiva de guerra eletrônica. É conhecida como Excalibur. Existe uma aeronave projetada para voar muito alto, mas muito lento e silenciosamente. Há rumores de um triângulo voador, similar ao cancelado McDonnell Douglas A. Seria uma aeronave de ataque. Recentemente decolou de Palmdale, Califórnia, na planta 42 da Força Aérea, onde o B-1 foi feito. O bombardeiro B-2 está sendo construído lá. O F-117 é reparado lá, junto com operações do U-2. Houve 3 avistamentos de aeronaves triangulares decolando dessa área. Não faziam barulho. As pessoas olharam e viram essas coisas saindo da área em baixa altitude. Mas, de novo, sem barulho. Outro indivíduo era um sargento E-9, o posto mais alto para um militar alistado. Ele é um sargento-chefe da Força Aérea. Era especialista em segurança. Teve 3 turnos diferentes em Groom Lake em vários programas. Não tinha conexão com meu amigo que trabalhava em outros programas secretos. Estávamos conversando. Eu o entrevistei entre 1985 e 1986. E eu perguntei, o que há lá fora? De novo, ele me olhou nos olhos e disse, temos coisas lá que são literalmente de outro mundo. Eu disse, explique. Ele respondeu, não posso, mas confie, temos coisas melhores que Star Trek, melhores que qualquer filme. Ele falou,
são os aviões. Ele disse: não posso comentar. Há 4 instalações aeroespaciais secretas. É o que chamamos de conexão aeroespacial no Vale do Antílope e no Vale de San Joaquim. Rockwell, em San Joaquim, Lockheed, McDonnell Douglas e Northrop, nos vales do Antílope. E essas operações são extremamente suspeitas. Têm uma atividade de cobertura superficial. Se chamam de locais de teste RCS. Significa seção transversal de radar. O suposto objetivo é testar designs aeroformes em postes com seção transversal de radar. O perturbador é que provamos haver extensas instalações subterrâneas. Por exemplo, a Northrop documentamos ter 42 níveis subterrâneos. Se é teste de radar acima do solo, por que precisam de 42 níveis abaixo? Na Lockheed, em Hallandale, um repórter viu uma planta que não devia. Mostrava uma extensa instalação subterrânea a 90 metros de profundidade. E quando esse repórter entrevistou o responsável, tudo correu bem, até que no final ele mencionou saber da instalação subterrânea. The director that he was aware of this extensive underground facility. And what could he tell? E perguntou o que ele poderia dizer sobre isso. Os olhos do homem se arregalaram e ele encerrou a entrevista na hora. Isso é muito suspeito. Temos relatos de pessoas que viram OVNIs saindo e entrando nessas instalações. Terminating at these facilities. Area 51. A Área 51 tem 3 níveis de sistema de segurança. A segurança externa, interna, militar regular e o sistema automatizado de segurança. Falamos da segurança do perímetro externo. A Área 51 usa empresas semi-privadas como a Wackenhut Corporation. Chamamos de Wackenhut SS pela forma como operam. Wackenhut SS significa Wackenhut Special Securities Corporation. Eles são designados para proteger os perímetros externos da Área 51. Por seu status semi-privado, não usam insígnias de nenhum tipo. Usam uniformes camuflados e carregam metralhadoras. Dirigem veículos não identificados e assediam quem passa nas estradas. Citizens who even dare to drive on any of these dirt roads south of the Highway 375. We have every right. Temos direito de dirigir nessas terras públicas fora da área restrita. As long as we don't cross the warning sign area. We were harassed. Fomos assediados por helicópteros perigosos em 16 de maio de 1991. On May 16, 1991, a group of us, altogether 18 de nós em 7 carros voltávamos após fotografar a área de alerta. Estávamos retornando para a rodovia 375, mas de repente ouvimos um som estrondoso acima, como se as if a railroad was passing over our cars. When we looked up, there was this military. Uma ferrovia passava sobre nossos carros quando olhamos para cima. Havia um helicóptero militar que apareceu e voou a uns 2,5 metros acima dos carros, nos assediando e intimidando por 15 a 16 minutos. Tentávamos escapar desse helicóptero. Dirigíamos freneticamente. Tentando sair da área, fomos perseguidos pelo helicóptero por 15 minutos.
Uma vez, o helicóptero circulou e voou à frente dos carros em baixa altitude, nos assustando. E continuou essa manobra ilegal, pondo nossas vidas em risco. Endangering our lives. Where is it? Where is it? Onde está? Onde está? There it is. Está calmo. Jeez. How can you see anything with it? It went behind the mountain. There it Lá is. está. There it is. Lá está. Okay, one more time. Okay. That's flying over there. Huh? Voando ali, quer ver? Yeah. That's Sim, flying. It's going to continue for the next stop. But there it is. See it? Está voando ali. Dá Yeah, pra ver it's quando flying olho. over there. Take a look at here. Yeah, take a look at it. It's the light. See, when I see it dark hovering over there. Você sabe, né? I had to put the gain on just to see it. Tive que aumentar o zoom pra ver. Well, my Yeah, battery. right. E minha bateria? Certo. Certo. Que sorte isso não está me ajudando. Fortunately, this isn't doing me any good. Yeah. Acho que sim. I think so.